Todos, peço a Deus que nos ilumine para que tenhamos êxito nos nossos trabalhos. São 19h04 do dia 6 de maio de 2013. Havendo quórum legal, declaro aberta a 15ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Brotas do ano de 2013. Solicito aos nobres colegas a dispensa da leitura da 14ª sessão ordinária, né? Leitura da ata. Vocês que têm em suas mesas a cópia, vocês estão de acordo com a dispensa da leitura? Coloco em discussão. Coloco em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado a ata da 14ª sessão ordinária de 2013 da Câmara Municipal de Brotas por 9 votos favoráveis. Também solicito aos colegas a dispensa da leitura da ata da 8ª sessão extraordinária, que foi realizada no dia 22 de abril. Vocês também têm a cópia em suas mesas. Vocês concordam com a dispensa da leitura? Coloco em discussão. Coloco em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovada a ata da 8ª sessão extraordinária de 2013 da Câmara Municipal de Brotas por 9 votos favoráveis. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura das correspondências recebidas e expedidas. Boa noite. Portaria Municipal 6.379 de 2013. Designa servidor como responsável pelo setor de trânsito municipal de Brotas. Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal de Brotas, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, considerando o constante na Lei 9.053, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, resolve. Artigo 1º. Fica designado, a partir desta data, o servidor municipal Marcos César Rebeca, portador do RG 26398186, ocupante do cargo de desenhista desta municipalidade, como responsável pelo setor de trânsito do município de Brotas, objetivando disciplinar as atividades previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Artigo 2º. Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Cumpra-se, registre e publique-se. Orlando Pereira Barreto Neto, prefeito municipal. Portaria Municipal 6.359. Orlando Pereira Barreto Neto resolve exonerar Carlos Gustavo dos Santos, encarregado de transportes. Portaria Municipal 6.360. Orlando Pereira Barreto Neto resolve exonerar Milene Aparecida Braga, comissão de comprador. Portaria 6.362. Orlando Pereira Barreto Neto resolve nomear Milene Aparecida Braga, encarregada de transportes. Portaria Municipal 6.366. Orlando Pereira Barreto Neto resolve nomear Márcia Fernandes Checo como ouvidora. Portaria Municipal 6.375. Orlando Pereira Barreto Neto resolve nomear Débora Cristina Bernardi, assessor do Executivo. Portaria Municipal 6.376. Orlando Pereira Barreto Neto resolve nomear Adriana Aparecida Paulucci Marino, assistente social. Orlando Pereira Barreto Neto, Portaria Municipal 6.378. Orlando Pereira Barreto Neto resolve nomear Oswaldo João Pessoa, chefe de setor. Convite. Os diretores do Hospital Santa Terezinha e a Secretaria Municipal de Saúde têm a honra de convidar a comunidade de saúde a participar da 9ª Semana Municipal de Enfermagem de Brotas. Será realizada no período de 6 a 9 de maio de 2013, conforme programação anexa, disponível a todos os edis na Secretaria da Casa. Não há mais nenhuma, senhor presidente. Encaminhe as comissões para os pareceres os seguintes projetos de lei. Projeto de Lei 036/2013, de autoria do Executivo Municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a Brotur, Associação das Empresas de Turismo de Brotas e Região, e da outras providências, que é a realização do evento denominado Brotas Gourmet Festival de Gastronomia e Música. Projeto de Lei 037/2013, autoria
do Executivo Municipal, que altera a redação da Lei Municipal de número 1180/94, estendendo aos conselheiros tutelares o direito ao gozo de férias, cobertura previdenciária, licença maternidade, licença paternidade e gratificação natalina. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das moções de 038 a 42/2013. Moção de pesar 038/2013, de 24 de abril. Senhor Presidente, cumpridas as formalidades legais e regimentais dessa Casa Legislativa e com a anuência do douto plenário, requeremos a mesa diretora que envie moção de pesar aos familiares do senhor Aparecido Stefanuto, manifestando os profundos sentimentos de pesar do Poder Legislativo brotense neste momento tão difícil, pelo falecimento ocorrido no dia 15 de abril próximo passado, consternando, além dos familiares, os amigos que aqui deixou. Requeremos ainda que faça constar na presente moção a solidariedade dessa Casa de Leis por essa perda que a comunidade de Brotas sofreu. Plenário Vera Silva de Bucarque Moura, 24 de abril de 2013. No mesmo teor, aos familiares da senhora Cleusa Gomes dos Santos de Oliveira e do senhor Luiz Coró, do senhor Arnaldo Aguiar e do senhor Hilário de Souza. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das indicações de número 108 a 116/2013 ou os vereadores autores que o façam. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal de Brotas, indicação 112 de 2013, Nidisley Eduardo Esteves, vereador à Câmara Municipal de Brotas, na conformidade das atribuições que são conferidas pelo regimento interno da Câmara Municipal e pela lei orgânica do município de Brotas, indica ao chefe do Poder Executivo Municipal que viabilize a mudança do trânsito da rua João Malaguti, sentido bairro, de mão dupla de direção, para mão única de direção. Justificativa. Tal solicitação nos foi apresentada por moradores e pais dos alunos da escola SESI, onde o fluxo de veículo nesta rua é muito grande, principalmente no horário de saída e entrada dos alunos. Lembrando que a Avenida Ângelo da Aladéia trafega no sentido que desce. Plenário Vera Silva de Bucarque Moura, 26 de abril de 2013. Vereador Nidisley Eduardo Esteves. Solicito ao vereador Valdir Gorlon que faça a leitura de suas indicações. Excelentíssimo senhor Presidente da Câmara Municipal de Brotas, Estado de São Paulo, indicação 108/2013, Pedro Valdir Gorlon, vereador da Câmara Municipal de Brotas, conformidade às atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno da Câmara Municipal pela lei orgânica do município de Brotas, indica ao chefe do Executivo Municipal que, através do setor competente, providencia a execução de obra consistente na construção de uma ponte sobre o rio Jacaré-Pipira, já contemplada em nosso orçamento. Justificativa: o município há muito necessita de uma nova ponte sobre o rio Jacaré-Pipira como forma de desafogar o trânsito da cidade. Por outro lado, a previsão do programa no orçamento dá suporte à indicação, viabilizando a realização da obra. Plenário Vera Silva de Albuquerque Moura, 23 de abril de 2013, Pedro Valdir Gorlon, vereador, subscreve Antônio Sucena Bonifácio, vereador, Nidisley Eduardo Esteves, presidente. Indicação de número 113/2013, Pedro Valdir Gorlon, vereador da Câmara Municipal de Brotas, indica ao chefe do Executivo Municipal que, através do setor competente, providencia a manutenção das estradas municipais, em especial a BRO 155. Justificativa: com o término da estação das chuvas, as estradas municipais sofrendo desgastes na pista de rolamento, necessitando de uma manutenção efetiva, a fim de que se recupere seu uso, com especial destaque a BRO 155. Plenário Vera Silva de Albuquerque Moura, 29 de abril de 2013, Pedro Valdir Gorlon, vereador, lido, senhor presidente. Vereador Mirinho, a leitura de sua indicação. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas, indicação 114 de 2013. Valdomiro Rodrigues Filho e Maria José Trevisan Berto Grossi, vereadores da Câmara Municipal de Brotas, na conformidade das atribuições que lhes são conferidas pelo regimento interno,
da Câmara Municipal e pela Lei Orgânica do Município de Brotas, indicam ao chefe do Executivo Municipal para que faça uma revisão na Lei Complementar 17 de 2007, criação do SAEB, no sentido que seja alterada a redação do capítulo 26º e seus artigos, especialmente para a extensão do prazo de parcelamento, bem como o parcelamento das dívidas junto àquela autarquia, para até 72 vezes, prestações mensais com acréscimo legais, deixando ao cargo do devedor o recolhimento das custas processuais da forma direta. Justificativa. Com a presente indicação, pretendemos dar uma dinâmica na solução do impasse surgidos com a implantação da Lei Complementar 17/2007, especialmente no corte do fornecimento de água aos munícipes, em débito com o SAEB, que vem causando inúmeros transtornos para a administração e para a população usuária em geral. Com a presente medida, procuramos viabilizar o procedimento, sugerindo o aumento do prazo do parcelamento das dívidas, além de deixar ao cargo do devedor o pagamento das custas judiciais a ser feito diretamente ao Poder Judiciário competente. Também a possibilidade de reparcelamento da dívida, contemplando até o mesmo os débitos vencidos e não pagos até a data da celebração, transformando num único valor. A questão é de extrema relevância social e econômica, porque atende aos anseios da parcela da população que tenta quitar seus débitos junto à autarquia. Porém, há um desembolso inicial significativo, o que, a maioria das vezes, impede o procedimento. Diante disso, não se recebe a dívida, acarretando a diminuição da receita da autarquia, privando em investimentos, aquisição de equipamentos e outros necessários ao seu funcionamento, além do aumento do seu passivo. A medida é plenamente justificável sob o ponto da vista social e de relevante alcance a sua consecução. Plenário Vera Silva de Albuquerque, Mauro, 30 de abril de 2013. Valdomiro Rodrigues Filho e Maria José Trevisan Alberto. Vereador Carlos Alberto Frederico, com suas indicações. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas, Fred da Ambulância indica ao chefe do Executivo Municipal para que faça um estudo no sentido de disponibilizar um local fixo destinado à realização de encontros de entidades e igrejas evangélicas de nosso município para a recepção de visitantes e de outras cidades. Justificativa. O município possui várias entidades e igrejas evangélicas e algumas delas não possuem espaços suficientes para receber visitantes de outras cidades. Por esta razão, da indicação de um local fixo que possa ser utilizado quando destas visitas, proporcionando conforto e segurança aos participantes. Plenário Vera Silva de Albuquerque, Mauro, 29 de abril de 2013, Carlos Alberto Frederico, vereador. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas, Fred da Ambulância indica ao chefe do Executivo Municipal quanto à colocação de placas informativas com os horários de saída e chegada dos circulares, bem como seu trajeto, podendo ainda utilizar este meio de comunicação para outras informações à população. Indicamos ainda que seja providenciadas lixeiras nos referidos abrigos. Justificativa. Nota-se uma falta de comunicação entre a Prefeitura e os usuários do transporte público municipal, não havendo placas informativas nos pontos de ônibus, o que dificulta o deslocamento da população. Por outro lado, na maioria dos referidos pontos não existem lixeiras. Embora esses serviços sejam primordialmente para a população local, estamos em uma cidade turística, o que vem de encontro com tal indicação. Plenário Vera Silva de Albuquerque, Mauro, 30 de abril de 2013. Vereador Cláudio Gonçalves Macalé, com suas indicações. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas, indicação número 109 de 2013. Macalé, vereador da Câmara Municipal de Brotas, indica ao chefe do Executivo Municipal
que, através da Secretaria de Saúde, adote medidas no sentido de disponibilizar à população de forma gratuita um programa que visa a colocação de próteses e aparelhos dentários. Justificativa. A saúde começa pela boca. Essa frase de efeito faz sentido, cabendo ao município viabilizar o acesso a esse serviço, garantindo o bem-estar da população e a prevenção de possíveis problemas que possam surgir. Plenário Vereador de Albuquerque Mauro, em 29 de abril de 2013. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas. Indicação número 110 de 2013. Macalé, vereador da Câmara Municipal de Brotas, indica ao chefe do Executivo Municipal que estude, junto à autarquia SAEB, a revisão da taxa mínima cobrada pelo fornecimento ou manutenção de água e esgoto, visando sua redução. Justificativa. O valor cobrado hoje equivale ao consumo médio de água no local, que muitas vezes não é atingido pelo usuário, o que causa uma disparidade no entendimento, fazendo com que muitos reclamem do desequilíbrio do valor cobrado. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 29 de abril de 2013. Caminho as indicações que acabaram de serem lidas. Professor Sucena, perdão. Professor Sucena, com sua indicação. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas. Indicação número 116, 2013. Antônio Sucena Bonifácio, vereador da Câmara Municipal de Brotas, indica ao chefe do Executivo Municipal para que providencie a colocação de telas de proteção no campinho de futebol do lado que faz divisa com a rua José Ferrari, no bairro Campos Elíseos, bem como a colocação de cerca ou muro no terreno municipal na mesma rua, próximo ao local. Justificativa. Os moradores da referida rua, em frente ao campinho, alegam que, por ocasião dos jogos que lá se realizam, por não ter nenhuma proteção, a bola constantemente cai em suas casas, provocando transtornos, além de quebrar vidros e colocar em risco a integridade de crianças pequenas. Alegam também que o referido terreno ao lado do campo, por ser totalmente aberto, serve de colocação de entulho e lixo, com a consequente proliferação de bichos peçonhentos. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 30 de abril de 2013, vereador Antônio Sucena. Caminho as indicações que acabaram de serem lidas ao chefe do Executivo Municipal. Solicito ao senhor secretário que verifique se há inscritos para o uso da palavra na tribuna nesta fase, de acordo com o artigo 116 do Regimento Interno. Fará uso da tribuna o vereador Antônio Sucena, com os assuntos projeto, educação e teste da linguinha. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, pessoal aqui presente, demais que nos assistem pela internet. A minha presença nessa tribuna de hoje são dois assuntos que eu gostaria de conversar. Um deles com bastante alegria e o outro com uma certa preocupação. Em primeiro lugar, vou falar do assunto que nos traz aqui com bastante alegria. É um assunto de uma notícia que eu já havia recebido e que agora também já está no jornal Ideias, a respeito do prêmio que a nossa querida Roberta recebeu, esse prêmio internacional. Se me permitem, eu gostaria de ler esta matéria. Roberta Martinelli ganha prêmio internacional. A fonoaudióloga brotense Roberta Martinelli recebeu mais um prêmio pela criação do teste da linguinha. Desta vez, foi o Amalta Uyasimi, sábio em face à boca, concedido durante e no primeiro encontro americano de motricidade orofacial em Lima, no Peru. Ele foi concedido ao melhor trabalho científico apresentado no encontro. É importante que nós, pessoas que representamos o poder público aqui na cidade de Brotas, tenhamos reconhecimento a essas pessoas de Brotas que nos traz muita alegria. Então, a profissional com a capacidade da Roberta, que inclusive esteve aqui nessa tribuna fazendo a explanação do que era o teste da linguinha, e teve, inclusive, no momento, algumas divergências aqui em questões públicas,
Então isso nos deixa muito contentes. E eu gostaria de deixar, no caso aos nobres colegas, que a gente até fizesse uma moção de parabéns a essa ilustre brotense que nos traz muita alegria. Quero aproveitar também, já que eu trouxe aqui o Jornal Ideias, fazer aqui um elogio de público a esse jornal que foi lançado há pouco tempo e que tem mostrado, ou pelo menos procurado mostrar, uma linha de conduta que me parece muito interessante, que é aquela conduta de ser imparcial, aquela conduta do jornalista que realmente deve ser de apresentar as notícias e não querer fazer da notícia um fato sensacionalista, criando problemas, às vezes, até na comunidade. Então, realmente, está de parabéns o Jornal Ideias, com um visual muito bonito, e o que eu achei mais interessante foi realmente isso aqui, ele está abrindo espaço para todos aqueles, independente de qual a ligação política que tenha. Então, isso é realmente uma democracia em termos jornalísticos. Parabéns aos responsáveis pelo Jornal Ideias. O segundo assunto que me traz aqui é o que eu disse a respeito de uma certa preocupação. Há 2 semanas atrás, nós tivemos a oportunidade de vir a essa tribuna e, com muita alegria, dizer que naquele dia tinha sido realizado já o pregão a respeito do projeto Educação. Como eu não sabia, apenas tive notícia à noite aqui, eu fiz o elogio, no dia seguinte eu fui verificar como havia sido feito o pregão. Antes de falar isso, é importante que as pessoas entendam o que é o projeto Educação. Logicamente, projeto Educação é um rótulo. Nesse rótulo, você pode modificar. O importante é o conteúdo. Então, esse projeto, nós começamos o projeto no governo do Barreto em 2001, quando ele assumiu o governo, ele nos convidou para que fizéssemos esse projeto em relação à massificação do esporte em Brotas. Então, nós fizemos o projeto, trabalhamos, depois nos afastamos, e ele teve a sua sequência, logicamente com uma certa interrupção, às vezes com uma certa valorização, e em alguns momentos até, eu acredito até que muito bem feito. Então, cabe a nós. Então, quando você cria um projeto, quando você tem uma ideia, ela não é mais sua. Então, veja bem, não é um projeto meu, é um projeto que nós criamos, que já havíamos tentado, no caso, colocar em prática um projeto quando nós fomos secretário de esportes, e que não houve possibilidade de uma questão de verba. Nesse retorno agora, novamente, nessa parte política, o projeto Educação, depois de uma interrupção, nos foi apresentado aqui já como vereadores, através do secretário de Esporte, Joãozinho de Jesus, solicitando a esta casa que nós aprovássemos uma verba de R$380 mil para a condução do projeto Educação. No primeiro momento, eu não nego para vocês que até fiquei um pouco assustado com o valor alto, que me parecia pelo menos alto. Até sugeri que se começasse, porque houve alguns problemas na administração passada, eu achava melhor começar com um projeto um pouco menor e ao longo dos anos, novamente, colocando em prática aquilo que era necessário. Mesmo porque nós não sabíamos ainda realmente a procura que teria, no caso desse projeto, das crianças e dos jovens. Ele foi aumentado um pouco, coisa que também eu, pessoalmente, eu não vejo com meus olhos, que é trabalhar com o adulto. Esse projeto, no caso, foi criado na sua origem para trabalhar com crianças de 7 a 17 anos de idade. No caso, a criança e o adolescente e o pré-adolescente. Logicamente, como tudo evolui, acharam melhor também colocar algumas coisas, em colocar também pessoas da terceira idade. Então, realmente, ele cresceu. Logicamente que precisa de uma verba. A minha preocupação é que quando eu soube, no caso do valor que foi repassado, que foi votado até aqui com regime de urgência, e depois teve um atraso muito grande para ser acertado por causa da questão da licitação da prefeitura, quando realmente saiu o pregão, o valor que foi que se ganhou, no caso, o pregão, foi muito abaixo daquilo que nós aprovamos como verba. Uma verba de R$380 mil, a empresa ganhou com um valor de R$240 mil, me parece. Então, a minha preocupação é que o projeto realmente tem que ser valorizado com o profissional que trabalha com esse projeto. Se eu me candidatei a vereador e se me coloquei como um representante dos professores, e eu costumo dizer que eu sou professor, muito embora esteja aposentado, e estou como vereador.
Então, eu não posso ser incoerente com aquilo que eu defendo, que as pessoas me procuraram, dizendo que, inclusive, agora tinham um representante dos professores aqui na Câmara dos Vereadores. Com esse valor, que aí eu fui conversar e verificar, o preço da hora-aula para esse profissional, que se formou com dificuldade, que está e é uma função da Prefeitura também gerar emprego para a nossa cidade. E eu soube do valor que estava pretendendo se pagar para esse professor, muito baixo do que nós havíamos conversado aqui com o secretário João de Jesus, me preocupou bastante. E aí nós procuramos conversar, procurando uma saída que realmente fosse boa para ambas as partes. Me parece que é difícil, porque volta aquilo que eu vou lembrar. Há pouco tempo atrás, nessa tribuna mesmo, o novo vereador Modestinho comentou que nós, vereadores, não conhecíamos realmente o trabalho do processo de licitação. E eu confirmei posteriormente, realmente nós não conhecemos. Então nós temos que passar a conhecer. E eu passei a conversar e verificar realmente, porque na licitação tem que haver uma maneira para que realmente haja justiça para o uso do dinheiro público. Essa minha preocupação procede porque já aconteceu do problema no caso dos enfeites de carnaval. E lógico, a empresa, e isso é de praxe, todo empresário, ele coloca como empresário ganhar muito e pagar o menos possível. É uma natureza, é o sistema capitalista. Que gostem ou não gostem, é o sistema que nós adotamos aqui. Por isso que existe ao longo dos anos, ao longo dos tempos, a chamada luta de classe entre o trabalhador e o empregador. E isso é normal. Então, numa empresa particular, que ela tem todo o esforço, tem os encargos, tem tudo aquilo que se pode ser feito em termos de dificuldade, e que ela corre um risco, depende desse empregador e desse funcionário, o valor que vai se pagar vai receber. Se ele recebe, aceita, é problema dele. Mas quando é dinheiro público, que é um dinheiro que é nosso, que foi votado com a intenção de que realmente, no caso desse dinheiro, seja pago e muito bem pago ao profissional que vai ter essa responsabilidade de trabalhar com essas crianças, com esses jovens, com esses adultos, eu não posso ver com os olhos um valor que é menor hoje do que era há 10 anos atrás. Então, se realmente confirmar isso, e se não houver possibilidade legal, porque se for legal, eu como vereador tenho que cumprir. Eu vou trabalhar de todas as formas nesse mandato aqui para que haja uma mudança na lei. O processo de licitação tem que ser uma coisa mais simples, mas realmente tem que ser um processo realmente que beneficie aquele trabalhador, porque é um dinheiro público. Não há risco nenhum da empresa nesse trabalho. Então é diferente uma empresa particular, que realmente eu não posso intrometer, não devo e não me intrometo, mas quando se trata de dinheiro público, e que nós tivemos aqui a preocupação de nos reunirmos e verificarmos e votarmos esse valor, é para que ele fosse bem aproveitado. Então eu gostaria que vocês entendessem, vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, os profissionais, os professores, os empresários responsáveis, que realmente de um valor de 380 mil reais que poderia ser usado nesse projeto, se ele cai para menos de 240 mil, aproximadamente 240 mil, é que realmente uma das partes vai ser prejudicada. E sempre acontece de quem ser o prejudicado é o profissional. Nesse caso, o professor. Quem somos nós até? Profissionais, professores, muitas vezes elogiados, e tantas vezes, porque eu fui professor pelo Estado de tanto tempo, colocado como se nós fôssemos realmente os grandes construtores dessa pátria, só que no momento de valorizar o valor financeiro, nós não temos essa valorização. Então eu venho a essa tribuna, realmente até entristecido, porque eu via com os olhos melhores possíveis que eu poderia ver, nos reunimos, acredito que os pares aqui acreditaram naquilo que eu falei a respeito da importância do projeto de educação, e me sinto entristecido para verificar esse caminho que foi conduzido, sem criticar ninguém. Sem criticar também o empresário. Porque é lógico que eu estou falando no sistema capitalista, foi repassado o valor. Então eu acho, ou eu tenho certeza, só que tem que ser lei, que a licitação tem que, pelo menos no caso lá, colocar um valor mínimo para ser pago. Professor, o senhor tem mais 2 minutos. Então,
esse valor, pelo menos, dá condição para que esse profissional, esse empresário, faça as contas necessárias e faça o lance para ele também não ser prejudicado no trabalho dele. Então, eu realmente venho aqui, meus companheiros, com essa preocupação. Vou estar acompanhando diuturnamente, no caso do projeto de ação, e vou estar realmente fazendo o possível para que ele tenha o resultado que eu sempre acreditei, que sempre trabalhei por ele. Muito obrigado. Modestinho, por favor. Uma parte. Apenas para explicar ao professor Sucena, não há necessidade de haver essa definição na licitação, porque a empresa contratada, ela tem que cumprir a lei. Ela vai ter que registrar esse professor, esse funcionário, e pagar aquilo que é estabelecido na lei, o mínimo que ele tem que receber. Cabe a nós, eu já fiz, por exemplo, lembra da capinação? Eu fui ver se estava registrado, não estava registrado agora, eu fui ver se está pagando o salário condizente. Então, o senhor terá o direito de ir, e quando o primeiro mês que ela receber, ela tem que formar os funcionários contratados e os salários pagos. Inclusive, recolhimento do INSS, fundo de garantia. Então, tem sim como fiscalizar. Obrigado pela parte, Montanci. Justamente isso é o que eu pretendo, né, conversando com o advogado da Câmara, o Dr. Borges, justamente isso aí, é esse trabalho agora de verificação, porque é muito simples falar o mínimo. Há um mínimo na lei, gente. O mínimo, eu quero ver a capacidade do profissional. Nós estamos sendo procurados, e logicamente todos nós vamos ter essa preocupação a respeito, no caso, do reajuste do funcionalismo. Então, logicamente, teve o secretário que me procurou em casa, preocupado, que quer realmente valorizar o seu trabalho. Então, também é função nossa aqui, darmos essa valorização para quem realmente tem capacitação para trabalhar. Muito obrigado, senhor presidente. Para uso da tribuna, o vereador Modesto, com os assuntos requerimentos, revisão geral, município verde e azul, turismo e desfiles. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, senhores ouvintes, aqueles que nos assistem. Eu estou apresentando hoje 2 requerimentos. Um deles, eu estou solicitando ao prefeito, pelo que nós estamos sabendo, eu fui procurado por um munícipe, dizendo se estava certo alguns funcionários, servidores municipais, que é o correto, já está exercendo função que vai ser criada na reforma administrativa, mesmo não recebendo. Não pode. Por quê? Porque se essa pessoa está exercendo uma outra atividade, ela deixou de exercer aquela é concursada. Então não pode, antes de aprovado, estar exercendo mesmo para praticar. Então, por isso eu estou fazendo um requerimento, solicitando se isso é verídico, né? Se verídico, quais são os servidores municipais, quem é que está substituindo esses servidores nas outras funções e embasado em que lei. Em que lei o senhor prefeito está fazendo isso. Entendo, salvo o melhor juízo, que isso, se realmente estiver ocorrendo, é ilegal. E não pode. E outro requerimento, eu estou solicitando também ao prefeito que nos informe. O vereador, na época, o presidente da Câmara, Leandro Correia, hoje vice-prefeito, ele encaminhou ao senhor prefeito, no final do ano, que ainda era o Cham, mas o Du Barreto que já ia assumir, e ele como vice. O valor de R$ 122.088,66, devolução da Câmara à Prefeitura. E há um acordo de cavalheiros de que aquilo que a Câmara pede, normalmente o prefeito atende. E o Leandro, na época, pediu, e foi acordado, que parte desse dinheiro era para comprar uma viatura para a Guarda Municipal e parte era para as entidades beneficentes. Inclusive, essas entidades, em reunião que houve definição até dos valores que seriam destinados. E as entidades estão esperando a verba. E até hoje, nós estamos em maio, essa verba não foi ainda destinada. Eu já solicitei oficialmente informações,
não me deram nada condizente, então agora estou requerendo por escrito, assim há então uma definição, se realmente as entidades vão receber esses valores ou não vão, né? De acordo com o requerimento, né? Vai ter 15 dias para o prefeito responder, e a gente espera que esse assunto seja resolvido e que seja cumprido o que foi acordado pelo próprio vice-prefeito, Leandro Corrêa. Foi ele que acertou esses detalhes. Outro assunto, nós temos aqui um decreto do prefeito, né? Repassando, fazendo a revisão geral anual aos funcionários servidores públicos municipais e também do SAEB, de 5,62, se eu não me recordo bem, né? Então o prefeito até está fazendo aquilo que eu falei nessa tribuna lá atrás. Eu já falei que eu acho que ele já devia ter desde o início, primeiro feito a revisão geral anual. Já acomoda um pouco, né, o servidor público. E agora vamos aguardar então, com mais calma agora, fazer já. Inclusive os funcionários já receberam esse mês, né? Já recebeu. Então, na época nós fizemos uma lei, na outra legislatura, em que o prefeito, para fazer a revisão geral anual, ele pode fazer por decreto direto, sem precisar passar pela Câmara. Assim agiliza aquilo que é necessário. Outro assunto é a respeito de uma matéria que tem saído na imprensa, e que Brotas receberá 430 mil reais para equipamento de preservação ambiental. E aqui tem o prefeito e o secretário Bruno Covas, né? Do meio ambiente. Que Brotas irá receber devido à sua condição de destaque no programa Verde Azul do governo estadual. Uma verba de 150 mil para a aquisição de um triturador de resíduos de construção e outro recurso de 280 mil para a compra de caminhão poliguindaste com caçamba. Essas verbas são provenientes da atuação de Brotas no programa Verde Azul. Programa Município Verde Azul. Só quero fazer justiça aqui, porque isso é da administração passada. Isso aqui não foi conquista da atual administração. Foi devido ao ano passado, o município de Brotas estar bem qualificado e que recebeu isso aqui. Então eu quero cumprimentar os funcionários da Secretaria Municipal do Meio Ambiente do ano passado. Aí você começa desde o caminhão de lixo, de quem cata, de quem leva, de quem passa a máquina lá. Todos colaboraram. E graças a eles, né, é que realmente Brotas atingiu essa condição. Não é nem mérito também do ex-prefeito Sala, não, que ele nem sabia de nada disso aí. É realmente os funcionários da Secretaria de Meio Ambiente que sempre, liderados lá, principalmente pelo Janjão, sempre trabalharam para que Brotas não perdesse pontos nesse item. Então, este mérito aqui, exclusivo dos funcionários da Secretaria Municipal do Meio Ambiente do ano passado. Desse ano, vamos torcer para que melhore até isso aqui, né? Quanto mais melhorar, melhor para Brotas, melhor para o meio ambiente. Um outro assunto que me traz é a respeito do turismo sustentável, né? Nós estamos recebendo aqui um convite para participar do primeiro Fórum de Turismo Sustentável de Brotas. Brotas mais 20, a ser realizada aos 15 dias do mês de maio, às 19 horas, no Cine São José. Eu acho muito importante, porque, principalmente, eu ouvi pela Rádio Brotense, pesquisa, né? Pela Brotas FM também um assunto foi abordado, a respeito de preços de Festa Santa Cruz, de barraca, de doce, de coquinho, de melancia, enfim, de tudo que está sendo vendido. E aí me despertou, por isso que eu quero até nesse fórum a gente discutir isso aqui, porque infelizmente eu ouvi de gente de fora de Brotas, eu estava fora de Brotas, fez uma brincadeira comigo e eu fiquei pé da vida, para não ficar puto, para não falar puto da vida. Certo? Ele disse o seguinte: então, Brotas antigamente dizia que explorava o turismo. Hoje diz que explora o turista. É preocupante isso. Não é? Eu sei que a prefeitura não tem
capacidade de definir valores, definir quanto vai ser cobrado. Mas nesse fórum eu acho que é uma oportunidade, né, de nós levantarmos isso. Recentemente saiu uma matéria de um grupo de motociclistas, né, que vieram, pediram um abatimento aí, que era R$30 para visitar a cachoeira, se eu não me engano. Eles estavam em 30 e não houve desconto, se não foram embora, diz que não volta mais. E isso não é várias pessoas a gente ouve dizer isso aí. Então é preocupante, né? Nada melhor então do que neste fórum de turismo nós discutirmos esse assunto. O outro assunto para encerrar é sobre os desfiles que nós tivemos aqui em Brotas. No 1º de maio, eu não estava aqui, mas acompanhei, principalmente pela Rádio Brotense, uma ampla abertura, né, no programa do Jefferson Ricardo, e depois também do sábado do Maurício e do Alexandre. Muita gente criticando o desfile de Cavaleiro e Amazonas, neste ano em Brotas. Então, me parece que até o próprio prefeito municipal também já se preocupou e disse que vai adotar medidas para dar uma corrigida nos excessos, né? Porque é uma atividade já consagrada no nosso município, mas tem que ser estabelecidas algumas regras, né? O exemplo maior que eu acho um absurdo, fazer um desfile de cavaleiro com carroça e ter veículos estacionados. Tem que liberar a pista. Tem que tirar esses veículos, né? Avisar um dia antes, fechar, interditar aquele trecho. E também, né, premiar o melhor cavaleiro, premiar a melhor Amazonas, a criança, a carroça, enfim. E não permitir os abusos, principalmente de jovens que vêm com engradado de bebida no desfile. Vai beber cerveja depois, né? Aí vai, o problema é de cada um. Mas durante o trajeto, jogando lá, diz que teve para ela foi bom, uma senhora, eu não sei se é o senhor, até o Jeff falou na área, que ele ficou contente, que ele num trecho ele arrecadou 3 sacos de 100 litros de latinha de cerveja. Então, né, já que a prefeitura também participa, nada melhor que colocar lei, né? Se for necessário, né, a gente tem contato, traz aí a cavalaria de Rio Claro para fazer no percurso, ficar transitando e tirando aqueles que se excederem, né? E prestigiando aqueles que sabem se comportar. E quanto ao desfile cívico, também nesse dia eu estava aqui, assisti, quero cumprimentar principalmente os senhores e senhoras professores e professoras, os funcionários da Secretaria Municipal de Educação, da rede estadual, das escolas particulares que participaram, mas eu não posso deixar de destacar os professores da rede municipal de Brotas e os funcionários das escolas, que infelizmente nós somos obrigados a reconhecer que são os mais mal pagos da região, proporcionalmente à verba recebida e proporcionalmente à população do município. A gente espera então que nessa reforma administrativa, se possível, venha, né, um reajuste condizente a esses professores, que mesmo dessa forma, né, não deixar de trabalhar exaustivamente no desfile que foi tão bonito e importante para o nosso município e que deve ser destacado. Então eram os assuntos que eu havia me programado. Eu agradeço a todos, uma boa noite. O senhor me permite uma parte, novo vereador? Pois não. Só com referência ao segundo requerimento que o senhor está enviando hoje, até tivemos uma conversa curta aqui antes. Sim. Semana retrasada eu também estive com o Leandro, né, que na época foi quem fez a indicação, mandou o dinheiro de volta para a prefeitura. Ele também me disse e garantiu que no máximo essa semana, no máximo na outra, esse dinheiro estará aqui. Obviamente já estamos em maio, como bem dito. Isso aí já deveria ser feito logo no começo do ano. Porém, eu também estive com ele e ele me garantiu que esse dinheiro vai ser repassado às entidades. Obrigado. Bom para nós, principalmente para as entidades. Pois não, vereador. Agradeço ao nobre vereador. E no final da sua explanação com relação ao aniversário da nossa cidade, o desfile cívico, nós aproveitamos também para cumprimentar a todos
quando da realização do mesmo através da Rádio Brotense, mas fazemos essa oportunidade também. Realmente os organizadores, os professores, os alunos, eles deram um exemplo nesse dia tão importante para nós, um exemplo de civismo. E nós temos 1 minuto de parte, era o máximo que nós podíamos dizer, é agradecer o que foi feito e também a quantidade de pessoas que aderiram. Isso que foi importante, todos carregavam um semblante de felicidade nessa oportunidade. Os pais, parentes, vendo ali seus filhos passando pela avenida. Foi maravilhoso, nós ficamos lá na praça, aqui, Amador Simões, juntamente com os nossos amigos, e deu-se para notar que foi maravilhoso. Parabéns a todos, agradeço a Vossa Excelência. Principalmente até lembrar, né, que o tema foi honestidade gera honestidade, né? Eu acho que realmente é algo que nós precisamos trabalhar muito em cima, né? Que hoje se inverter os valores, né? Parece que ser honesto é virtude, não, é obrigação. Todos devem ser honestos, né? Mas infelizmente, como a coisa mudou tanto, né? Tem poste mijando em cachorro e banana comendo macaco, inverteu também a situação da honestidade. Fará uso da tribuna o vereador Federige com os assuntos de indicação e Dia das Mães. Boa noite, senhor presidente, caros colegas e amigos que nos acompanham aqui na Câmara ou através da rádio e da internet. Senhor presidente, são 2 assuntos. Primeiro, uma resposta à indicação número 088 de 2013, da autoria deste vereador, que foi encaminhada ao chefe do Executivo, que deu origem ao processo PM 1515-2013, 19 de março, que nós pedimos, né, uma proteção para aquele parque ali de frente ao velório, e a melhoria do paisagismo. Nós tem a resposta aqui, que informamos a Vossa Excelência, que o estudo indicado será realizado pelo Departamento de Planejamento DEPLAN dessa Prefeitura Municipal, objetivando assim a melhoria paisagística e a implantação da referida grade de proteção. Outro assunto, senhor presidente, é sobre o Dia das Mães. No domingo próximo, comemora-se o Dia das Mães. Por isso quero desde já cumprimentar e homenagear a todas as mães de Brotas. É redundante falar que mãe é tudo. Que estão sempre conosco e que nos ensinam o caminho bom da vida. Nesta noite, senhor presidente, caros colegas, quero falar do sentimento guerreiro de cada mãe, do sentimento de doação e de luta pelos filhos e naturalmente pela construção da sociedade. Não podemos negar que vivemos dias difíceis, mesmo em uma cidade pequena como Brotas. Temos vivido problemas de drogas e violência. É nessas horas que aparece o verdadeiro amor de mãe, mulheres guerreiras que não desistem, que lutam dia a dia para que seus filhos não se entreguem ao vício. Vemos mães chorando e sofrendo por causa do avanço das drogas. Esse sentimento de amor deve ser observado pelas instituições e por isso mesmo homenageio a cada mãe guerreira que está lutando para não perder seu filho para o mundo. Quero também homenagear as mães de filhos especiais, os filhos que precisam de tratamento médico. Essas mulheres abrem mão de toda a sua vida para dedicar-se à saúde de seus filhos. Posso dizer isso com conhecimento de causa, porque muitas vezes tenho que encaminhar mães e filhos para tratamentos médicos em outras cidades e vejo em seus olhos o sofrimento e o desejo de melhoras. Por isso, homenageio também essas mães. Quero lembrar as mães que têm que trabalhar para fora para sustentar seus filhos, mães que esquecem do próprio lazer para garantir uma vida digna para os seus. Além de trabalharem fora, precisam também manter a casa, lavar, passar, cozinhar, guerreiras no dia a dia e muitas vezes não valorizadas. Minha homenagem. Cada mãe tem a sua característica e a sua personalidade,
Mas uma coisa toda mãe tem, que é a capacidade de doar-se integralmente pela felicidade dos seus filhos. Para representar essa homenagem que faço hoje, quero agradecer a Deus pela minha mãe, por essa mulher guerreira, forte, determinada, que nos ensinou como seguir o caminho do bem, que nos amou e nos educou. E encerro, senhor presidente, cumprimentando e parabenizando cada mãe, que Deus recompense e dê uma bênção especial na vida de cada uma delas. Esta homenagem é mais que justa e merece ser feita todos os dias. Obrigado, senhor presidente. Carlos Alberto Frederico, vereador. Para uso da tribuna, o vereador Valdir Gorlão, com assunto ofício. Senhor presidente, nobres secretários, nobres vereadores, senhores e senhoras presentes, a nossa vinda à tribuna nesta oportunidade é para dar ciência aos nobres pares de que, procurado por alguns pequenos proprietários rurais, o pessoal nos perguntou e, sinceramente, eu não consegui responder. Mas nós estamos encaminhando a senhora Vilma Goulart Barbieri, agência ambiental da CETESB São Carlos, um ofício. É justamente aquele que o pequeno produtor, o médio produtor rural, e eu tenho um profundo respeito por essa classe, porque ela produz, e às vezes o pessoal joga contra a parede com ameaça, com até terrorismo. Isso nós não admitimos nunca. Primeiro que esse pessoal é o que realmente preserva o meio ambiente. Mas o pessoal tem uma nova legislação e nós estamos encaminhando, porque o pessoal quer saber qual é a largura da faixa de APP. Tanto, e lá eu me coloco junto com eles também, quanto nas represas do Ribeirão do Lobo no Broa e também do Jacaré-Pipira, lá no Patrimônio. O que se pretende saber? Qual é a largura da faixa que deve ser de acordo com a nova legislação? Porque o pessoal indagou o seguinte: as duas represas são reservatórios para geração de energia. Então essa faixa me parece que ela é diferenciada das demais. Era isso, e nós estamos encaminhando ainda nesta semana para o setor competente na cidade de São Carlos. Agradeço a todos. Para uso da tribuna, o vereador Eduardo Esteves, com os assuntos indicação, deputado João Caramês, desfile cívico, festa de Santa Cruz e apostilhas de ensino. Solicito a vice-presidente que assuma a presidência desta casa. Assuma a presidência, com a palavra o vereador Eduardo Esteves. Boa noite, senhoras e senhores, colegas vereadores, ouvintes e também internautas. Referente à indicação apresentada por mim nesta noite, peço ao senhor prefeito que mude a sinalização para a mão única, a rua João Malaguti, sentido centro-bairro, com início na Rodolfo Guimarães até a rotatória da Escola SESI. A pedido de moradores e mãe de muitos alunos da Escola SESI, apresenta essa indicação. Praticamente todos os dias passo por ela ao levar meu filho de apenas 6 anos à Escola SESI e vejo diariamente essa dificuldade. O fluxo de veículos e caminhões são muitos. Recentemente, no horário da saída dos alunos, desceu um treminhão, medindo aproximadamente 30 metros. E neste momento, havia muitos veículos estacionados dos dois lados e ainda subindo. Conclusão, ficou um caos. Isso me chamou muita atenção, haja vistos que há meses aí vem observando essa dificuldade. Lembrar a todos que a Avenida Ângelo da Ladeia desce para o centro da cidade. Então, acho viável que o senhor prefeito determine a mudança desta via e espero contar com o apoio do senhor prefeito. Segundo item, no último dia 25, eu estive na Assembleia Legislativa, onde fui recebido no gabinete do deputado João Caramês, PSDB, solicitando recursos para a nossa cidade.
E dias antes, eu estive em um jantar na Basque, em São Carlos, onde o governador Geraldo Alckmin foi homenageado, e por coincidência a mesa era numerada e sentei ao lado do governador. Após o jantar, conversei com o governador e pedi que agendasse uma audiência no Palácio. Então ele chamou seu assessor e trocamos números de telefones. Então eu passei essa notícia ao deputado Caramês, que pessoalmente vai conversar com o governador, e espero aí que consiga atender a solicitação de uma audiência no Palácio dos Bandeirantes, para que a gente consiga efetuar aí, concretizar essa solicitação dos recursos para a nossa cidade, que são para praças públicas, para a Central de Pediatria na área da saúde, né, e também para infraestrutura. O terceiro item, eu quero parabenizar a Secretaria Municipal de Educação, seus funcionários da Prefeitura, pela brilhante organização do desfile cívico em comemoração ao aniversário de Brotas. Estava tudo muito lindo e muito bem organizado. Parabéns também à equipe da Rádio Brotense pela completa cobertura do início ao fim do desfile. Parabéns ao Alexandre, Maurício e Jefferson pelo desempenho nessa cobertura. Quero também registrar nessa tribuna a festa de Santa Cruz. Ela está mais bonita, mais animada, com bela decoração, com nova estrutura. Parabéns aos voluntários, ao Padre Sandro, ao prefeito do Barreto, ao vice-prefeito Leandro Correia, ao Gelder Júnior, diretor de Cultura, e os funcionários da Prefeitura Municipal de Brotas, que muito se dedicaram para que essa festa fosse um sucesso como está sendo. Para finalizar, semana passada, lendo o jornal Tribuna Comunitária, eu deparei com uma matéria que chamou muito minha atenção e esses dias eu me aprofundei nela. Recentemente, a administração municipal realizou o pregão presencial 038/2013, contratação de empresa especializada em educação para fornecimento de material didático da educação infantil ao ensino fundamental, o composto por kits para alunos e professores, portal educacional e assessoramento técnico pedagógico para acompanhamento dos trabalhos realizados junto ao corpo docente e alunos da rede municipal de ensino. A empresa Pearson Education do Brasil Limitada, Sistema de Ensino Dom Bosco, foi a vencedora, considerada por muitos como uma das melhores apostilas do Brasil. O valor final desse pregão foi oficializado em R$530 mil, sendo 2.610 apostilas para os alunos e 184 apostilas para os professores. Em 2010, o governo Sala contratou o Sistema Único de Ensino por R$703.859,71, conforme informações de alguns professores. Essa apostila Dom Bosco é bem superior ao Sistema Uno, né? Então, quero lembrar aos senhores que esse material é o mesmo usado aí no ensino privado. Talvez muitos devam conhecer que o Colégio Dom Bosco, nas grandes cidades, é um colégio para a classe AAA, muito rico. E essa mesma apostila que é para as escolas, agora está aqui em Brotas também. Então, olha vocês aí a diferença. Foram economizados aos cofres públicos R$173.859,71. Imagina vocês em 4 anos aí, daria um total aproximadamente de R$700 mil. Então, eu quero aqui parabenizar o pessoal que cuida dessa parte, administração séria, honesta aí, trabalhando com seriedade e transparência. Lembrando aos senhores que os pregões são abertos ao público para quem quiser conferir. A educação de qualidade é um futuro promissor à nossa sociedade e aos nossos filhos. Boa noite. Uma parte, fazendo favor? Pois não. É a respeito da indicação que Vossa Excelência fez, a respeito da mão única lá no SESC, que é muito procedente, muito importante, e que nós também já recebemos algumas reclamações de algumas outras ruas. E a informação que eu tenho é que veio um engenheiro de trânsito na cidade de Brotas. Eu gostaria que vocês, nossos nobres colegas, confirmassem isso, para que realmente houvesse essa mudança de algumas ruas realmente que estão com problema na cidade de Brotas, que logicamente a cidade está crescendo e tem criado alguns problemas. Então a informação que eu tenho, parece que veio um engenheiro de trânsito para resolver esse problema para nós da cidade. Esse engenheiro já esteve na cidade? Não, eu acredito que não. Me parece que é uma pessoa especializada nesse trabalho e precisa realmente, né? Porque nós não temos o conhecimento profundo de uma situação. Tem algumas ruas que nós achamos, né, que tem que mudar e talvez não tenha.
Então, realmente, eu conversei uma vez com o do Barreto, ele colocou isso, que realmente estava para vir um engenheiro de trânsito para fazer essa mudança na cidade de Brotas. Certo. Obrigado. Uma parte, Pois não? a respeito desse engenheiro aí, eu já fiz a indicação. Eu não vou lembrar agora o número da indicação, foi feito, né? Não obtive a resposta ainda, mas eu já fiz. Acho que dá para ver aí, na próxima sessão posso trazer aí, já foi feita essa indicação, que tem que ter um especialista. Porque nós ficamos aqui, a rua tal, lugar tal, tal. Quem tem que fazer isso aí é um especialista e um engenheiro. E realmente todos nós sabemos do problema que existe em Brotas. Para você dar uma volta aí, para você chegar no correio, você vê quanto quarteirão você anda, né? Você chegar em determinado local aí, você anda 5, 6 quarteirões para chegar, é um absurdo isso daí, tá certo? Então realmente eu já fiz essa indicação, não sei se os senhores lembram, né? Então vamos aguardar realmente a resposta aí do executivo aí para ver se o mais rápido possível resolve esses problemas nossos aí. Obrigado. Tá certo. Boa noite. Retorna aos trabalhos o vereador Nidsley Eduardo Esteves. Nada mais havendo a tratar na fase do expediente, passaremos para a ordem do dia, existindo o quórum legal para a ordem do dia. Pela ordem, senhor presidente. Eu gostaria de incluir na pauta a solicitação da mesa da Câmara, através do requerimento no 22 de 2013, que requer a retirada do projeto de resolução número 3 de 2013, da pauta da 15ª sessão. Requerimento 022/2013, a mesa da Câmara Municipal de Brotas, por seus componentes, vem respeitosamente a presença aí de Vossa Excelência para requerer a retirada da pauta da sessão ordinária do dia 6 de maio do ocorrente e consequente arquivamento do projeto de resolução 003 de 30 de abril do ocorrente, o qual dispõe sobre a revisão dos subsídios dos vereadores desta Casa nos termos do artigo 165, capítulo 2 do Regimento Interno. Então, solicito aí aos vereadores a retirada do projeto de resolução 003/2013. Então, eu coloco em discussão. Coloco em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovada em única votação o requerimento 022/2013 de autoria da mesa da Câmara Municipal de Brotas por 10 votos favoráveis. Tendo em vista a aprovação do requerimento, fica retirado da ordem do dia o projeto de resolução 003/2013. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento 020/2013 de autoria do vereador Modesto Salviato Filho, o qual requer informações do chefe do Executivo Municipal sobre servidores públicos municipais exercendo atividades em cargo em comissão, cargos estes que, ao que conste, estariam previstos em uma reforma administrativa a ser apresentada através de projeto de lei complementar junto à Câmara Municipal de Brotas. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas, Estado de São Paulo, requerimento número 20 de 2013. Modesto Salviato Filho, vereador da Câmara Municipal de Brotas, na conformidade das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno da Câmara Municipal e pela lei orgânica do município de Brotas, requer à mesa, ouvido o soberano plenário, na forma regimental, que seja oficiado o chefe do Executivo Municipal, solicitando as seguintes informações. 1. É verídico que existem servidores públicos municipais exercendo atividades em cargo em comissão com estes que, ao que conste, estariam previstos em uma reforma administrativa, a ser apresentada através de projeto de lei complementar junto à Câmara Municipal de Brotas. 2. Caso afirmativo, quais as funções e quais os servidores que estão exercendo essas atividades. 3. Caso afirmativo, quais as funções anteriormente exercidas por esses servidores. 4. Caso afirmativo, quem passou a ocupar as vagas desses servidores deslocados para as funções. 5. Qual o embasamento legal para que isto se esteja ocorrendo. Justificativa. Tal medida se faz necessária, visto estabelecido na Lei Orgânica Municipal, conforme o inciso 14 do artigo 32, fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos os da administração indireta. Plenário Vera Silva de Albuquerque Maula, em 29 de abril de 2013. Modesto Salviato Filho, vereador. Coloco em discussão.
Coloco em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em única votação o requerimento de número 020/2013, da autoria do vereador Modesto Salviato Filho, por 10 votos favoráveis. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do requerimento 021/2013, da autoria do vereador Modesto Salviato Filho, o qual requer informações do chefe do Executivo Municipal quanto ao repasse às entidades da verba devolvida pela Câmara Municipal de Brotas no ano de 2012. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Brotas, Estado de São Paulo. Requerimento 021 de 2013. Modesto Salviato Filho, vereador da Câmara Municipal de Brotas, nas conformidades das atribuições que lhe são conferidas pelo regimento interno e pela lei orgânica do município, requer, ouvido o soberano plenário na forma regimental, que seja oficiado o chefe do Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. Primeiro, qual o motivo que até a presente data não foi repassada às entidades a verba devolvida pela Câmara Municipal de Brotas, conforme ofício número 512, de 27 de dezembro de 2012. Segundo, é sabido que o Executivo legalmente não é obrigado a cumprir o solicitado, mas quem fez a promessa junto às entidades foi o atual vice-prefeito Leandro Correia, que inclusive fez consultas às entidades, definindo junto a elas os valores, restando, portanto, a pergunta: o previsto vai ser cumprido? Terceiro, se realmente vai ser repassada, qual a data prevista, pois as entidades estão necessitando de verbas, inclusive, ao que conste, fizeram um plano de trabalho. Quarto, qual o embasamento legal para que isto esteja ocorrendo? Justificativa. Tal medida se faz necessária, visto o estabelecido na Lei Orgânica Municipal, conforme inciso 14 do artigo 32, fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo, incluídos o da administração indireta. Plenário Vera Silva de Albuquerque Mauro, em 29 de abril de 2013. Modesto Salviato Filho, vereador. Coloco em discussão. Coloco em única votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Caso contrário, se manifeste. Declaro aprovado em única votação o requerimento de número 021/2013, de autoria do vereador Modesto Salviato Filho, por 10 votos favoráveis. Solicito ao senhor secretário que verifique se há inscritos para uso na palavra na tribuna nesta fase, de acordo com o artigo 121 do regimento interno. 10 minutos para cada um se manifestar. Para uso da tribuna nesta hora, Modesto Salviato Filho, com o assunto etanol. Senhoras e senhores, nesta fase eu vou abordar um assunto que saiu na revista Veja, que fala sobre o programa do governo, principalmente voltado ao etanol, que diz respeito também ao nosso município, visto os problemas que as usinas estão passando devido à prática nefasta do PT em encobrir. Né? Eu me recordo que em 2003 eu já falava que existia um manto, né, que encobria o PT. Né? Que até quando ele assumiu o governo, ele tinha uma postura antes de assumir o governo. Eu assumir o governo, passou a ter outra totalmente diferente, onde vale tudo, né, desde que eles sejam beneficiados e sejam séculas. A quadrilha estabelecida no governo pelo PT, pelo Alibaba e os 300 ladrões, Alibaba este e Lula, é só verificar o patrimônio dele e dos filhos dele, que vocês vão dizer, mas como é que o Modesto fala isso? Eu gostaria de ser processado. Né? É só pedir a atual fase, pedir as contas do ex-presidente Lula, do filho dele, que enriqueceu, que nós temos empresários aqui que estão 30 anos na luta e não conseguem enriquecer. Ele em 4 anos enriqueceu. E eles acobertam mesmo. O que eles puderem fazer, e agora eles estão querendo encobrir a inflação que aí está estabelecida. E a matéria da Veja é muito importante, que ela fala o seguinte: ajuda de fôlego limitado. O pacote do governo para o etanol não toca na principal causa da crise nas usinas,
o subsídio da gasolina. Vocês estão lembrados? Eu, inclusive, comprei um carro na época, etanol. Que o governo incentivava você a comprar etanol. Porque era mais barato que a gasolina. Hoje é. Então nós fomos induzidos a erro. Pelo governo, que prometeu e não cumpriu. Governo este que aí está. Encobrindo as nefastas condições que estão ocorrendo. Inclusive a Petrobras, o que ela perdeu de capital nesses anos é que o povo não está por dentro. É algo escandaloso. Então ele diz o seguinte aqui, uma matéria assinada por Ana Luísa Daltro. A política para os preços dos combustíveis representa o exemplo mais acabado da esquizofrenia causada pelo governo ao atropelar as leis mais básicas do mercado. Para não aumentar a inflação, a Petrobras não pode repassar para os preços os custos crescentes com a importação de gasolina e óleo diesel. Vocês estão lembrados que o Lula falava que agora nós temos o pré-sal, agora nós somos autossuficientes, não precisamos de gasolina de outros países? Está importando gasolina e óleo diesel. Mesmo porque esse pré-sal vai tornar o Brasil se tornar autossuficiente em 2020. E o Lula vendeu para a imagem do povo, principalmente do povo menos favorecido, que não tem tanto acesso à informação, que está tudo resolvido. Os combustíveis acabam sendo vendidos aos distribuidores por um valor inferior ao que é pago pela estatal, que, de acordo com seus balanços financeiros, perdeu 23 bilhões de reais em 2012, ao arcar com esse subsídio. A queda nos lucros deixa a empresa sem capital suficiente para cumprir o seu plano de investimento. Sua produção permanece estagnada há 5 anos. E na melhor das hipóteses, o Brasil só será realmente autossuficiente em petróleo derivado em 2020. Os efeitos perniciosos da manipulação dos preços não param por aí. Aí que envolve Brotas. Porque nós temos aqui uma usina de etanol. A indústria do etanol acabou sacrificada. Abastecer o carro deixou de ser vantajoso na maior parte do país. Segundo estudo, em 2009, 90% dos carros flex eram abastecidos regularmente com etanol. Mas atualmente esse percentual é inferior a 30%. As usinas operam com rentabilidade reduzida e estão extremamente endividadas. As menos eficientes ficaram inviáveis e estão fechando as portas, afirma Alexandre Figlioli, diretor comercial do Itaú BBA. Mesmo as mais produtivas enfrentam dificuldades porque o etanol não é mais competitivo em relação à gasolina. 4 dezenas de usinas deixaram de operar desde 2008. 40, né? E outras 12 devem parar este ano. Os investimentos na área foram paralisados. Como resultado, o país que seria a Arábia Saudita no etanol desperdiça uma fonte de energia renovável produzida em solo brasileiro e privilegia os combustíveis poluentes importados. Tudo em nome de um artifício para maquiar a inflação. Em vez de corrigir essa distorção, o governo decidiu lançar um pacote, mais um, de incentivo às usinas de cana, com a redução de tributos e a concessão de empréstimo subsidiado. Os especialistas afirmam que as empresas do setor deverão ganhar fôlego, mas as medidas não são suficientes para assegurar a retomada expressiva dos investimentos na expansão da capacidade produtiva. Afinal, quem é maluco de pôr dinheiro em um negócio cuja rentabilidade futura vai flutuar ao sabor das vontades do governo? Essa pergunta. Matéria assinada por Ana Luísa Daltro e que eu assino embaixo. Que infelizmente, mais uma vez, o povo está sendo enganado, os problemas estão aí, não se quer falar, né? Mas infelizmente, o que a gente pode esperar se o presidente do Senado chama-se Renan Calheiros, que eu costumo trocar por Renan Canalha. Um homem que
renunciou ao mandato que ia ser cassado. Que é sabido das falcatruas que ele faz. Ele, José Sarney, José Genuíno, João Paulo e Companhia Limitada. Todos, né, já provados que são corruptos. E estão na chefia do Senado. Tem o atual presidente da Câmara também, o Henrique, né? Henrique, não me foge o nome agora. Henrique Alves, né? Também, se você puxar a ficha do homem, nossa senhora, um rolo de papel higiênico não cabe. Vou falar papel higiênico que é para entender mesmo o sentido da coisa. Infelizmente ficam maquiando, né? E ficam dando bolsa disso, bolsa aquilo, bolsa disso, bolsa aquilo, enganando o povo, sendo que o povo quer emprego e bom salário. Ninguém gosta de receber bolsa auxílio. A grande maioria dos brasileiros querem trabalhar e ter um bom salário. Não quer receber bolsa. Mas o trabalho dos socialistas feito por esses que estão aí ainda no outro dia, eu quero vir falar, porque eu passei pela fase da ditadura militar, que todo mundo fala, a grande maioria não é ensinado o que se passou verdadeiramente, era que na época, o que a ditadura militar impediu era que o comunismo assumisse o nosso país. Os comunistas queriam assumir. E hoje, a atividade socialista, estão querendo implantar na América do Sul. Porque eles tinham duas alternativas. Ou eles conseguiam implantar o que eles queriam através de luta armada, ou então através do voto, conquistando a população e se estabelecendo. Veja hoje o que está tendo na Venezuela, na Argentina, e me foge outro país aí, que é socialista, em que estão proibindo a imprensa de falar o que quer. Pois lá na Bolívia, no Chaves, lá esses dias, como eles têm maioria, e a oposição no Congresso não quer reconhecer o governo que lá se elegeu, eles fizeram um documento, foi aprovado, uma lei, em que os deputados não podem falar na tribuna contra o governo. Isso é democracia? Isso é ditadura. Não é? E aqui no país, enquanto eles estiverem enganando o povo, não é? A coisa realmente vocês verificaram exemplo aí, né? Recentemente aí, o absurdo aí de que queriam que a decisão do Supremo passasse por aprovação dos senhores deputados e dos senhores senadores. Isso é implantação de uma ditadura socialista. Infelizmente, a gente tem que vir aqui, mesmo porque o nosso município está com esse problema aqui do etanol que o governo implantou e não cumpre aquilo que ele prometeu. E a situação é bastante preocupante, não só no nosso município, mas em todos os municípios, que grande parte da agricultura hoje, né, a maioria hoje, onde você vai é cana, 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 cana. E hoje não está se recebendo mais os valores que recebia, e quando muitos nem recebem, demora para receber. Está parecendo o salário dos jogadores do Palmeiras. Está atrasado. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 15ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Brotas, lembrando a todos que a próxima sessão ordinária será em 13 de maio, às 19 horas. Boa noite a todos e obrigado pela presença.